Salve, salve família, ó, quer gravar o seu podcast, o seu conteúdo? Acesse o link que tá aqui na descrição, a Diz TV tem a solução pra você. Nós vamos falar do Fla-Flu aqui, porque o André tá tem que ir embora. doido pra falar do Valeu. Ô Dedé, o que aconteceu no sábado lá, rapaz, né, com o Fluminense, a gente viu, foi um amasso, né, do Flamengo, um atropelo. Ficou barato o Fluminense, hein, cara, esse 2-0, hein? Ficou barato, mas o detalhe é o seguinte, quem me acompanha lá no meu canal sabe que eu já tinha dito que seria um jogo muito difícil pela forma que o Flamengo vem atuando, né? O Flamengo vem jogando, asfixiando seus adversários nos primeiros 15, 20 minutos de uma forma, tempo, né? de uma forma que o adversário não consegue sair de fato, né? O Flamengo bota os 10 jogadores na linha defensiva do adversário. O Fluminense tem por sua característica a saída de bola, sem dar o chutão, mas tem dificuldades, principalmente quando tiver a falta do André, né? O André é esse homem, é esse pilar que sai jogando ali, é esse pilar que consegue quebrar as linhas dos seus adversários. Então o Flamengo foi empilhando chance atrás de chance, foi ganhando confiança. O Castanha, grande treinador, sabe, quando você faz a tua marcação, que ela tá encaixada, ela dá certo, você não consegue quebrar as linhas, todo mundo confia ainda mais naquela marcação, tá matando o adversário. O Fluminense não conseguiu sair, Martinelli tentando fazer a saída de transição, o Renato Augusto apagado, o Ganso ainda conseguia quebrar algumas linhas, muito pouco também, né? Então, e o Flamengo com Pulgar, com Dela Cruz, com Arrascaeta, que também pode não parecer, mas é um dos caras que mais roubam bola nessa linha ofensiva do Flamengo, né? E o Pedro também incomodando, Cebolinha, Luiz Araújo. Essa linha de frente do Flamengo, ele foi tirando o Fluminense pra zona de conforto. E o que você falou, né? Os 2 gols foram nas costas do Guga, né? Gol que não teve boa participação. O Fluminense sente muito com a ausência do Samuel Xavier, que é um jogador que já está habituado pela forma de jogar, é um jogador que dá opção pelo lado. A melhor partida do Fluminense esse ano foi a LDU, na final da Recopa, que o Fluminense foi campeão. E a única partida que o Samuel Xavier jogou, né? Então você vê que de fato a equipe era outra, com o próprio Samuel Xavier. Não teve ele, não teve o André. E o Flamengo foi merecedor do resultado, ficou barato de fato. Mas pra mim o confronto tá mais praticamente que definido, né? O Fluminense pode ganhar do Flamengo, acho pouco provável a gente conseguir fazer 3-0 no Flamengo, nesse modelo que o Flamengo joga hoje, né? Claro, se acontecer, eu vou ser o cara mais feliz do mundo, vou ficar lá gritando igual um louco, mas é difícil. Fazer 3 gols no time do Tite é difícil. É verdade. Não diria nem Flamengo em si, mas o time do Tite tomar 3 gols é difícil. Né? Exatamente. Isso, né? Exatamente. Agora, de novo nas costas do Guga. Pode reparar que o Guga tava perdido ali, olha lá, o Pedro vai entrando entre um e outro, olha lá, o Guga ali parado, tomou. Entendeu o que você Mas falou, é o que eu te falei, Exatamente. sempre explorando os defensores mais baixos, com menor estatura. Te incomoda o Fluminense não dar chutão em alguns momentos? Então, na verdade, a gente fica incomodado, principalmente, o Diniz, ele errou, tá, na estratégia dele. O Diniz, ele entende que cada jogador que tá ali tem que saber fazer várias funções dentro do campo. A gente sabe que na prática nem sempre é assim. No outro Fla-Flu ele já errou pra mim tendo colocado o Alexandre de lateral direito, né? E aí depois ele puxou o Martinelli quando consertou, botou o Alexandre pra lá, mas já estava resolvido o jogo, né? O Flamengo já tinha feito o seu primeiro gol, né? Então assim, e o fato ele falou isso na coletiva e eu entendi dessa forma também. Quando até o Castanha falou que a torcida do Fluminense chamou ele de burro. Chamou ele de burro por quê? Porque ele colocou o Lelê e não o John Kennedy, né? A torcida queria o John Kennedy, pedindo o John Kennedy, ele colocou o Lelê. Mas ele colocou o Lelê justamente para ter essa bola longa. Pra ter essa bola longa que ele falou, e de fato, quem conhece o Fluminense, acompanha, sabe que chega uma hora que tem que ter essa bola longa na transição do Lelê, que é um jogador que vem fazendo um bom campeonato carioca, dentro do cenário apresentado pelo time do Fluminense, e acabou não dando esse chutão. Os jogadores acabaram se decidindo em não querer dar o chutão, que é o errado. Eu acho que o Diniz fez muita coisa errada, mas ele fala isso, quando botamos o Lelê pra ter essa bola longa nas costas aqui do Ayrton Lucas, e não teve nenhum momento, continuaram saindo, e o Flamengo encaixotando a marcação. O Diniz fala na coletiva depois do jogo que pediu pra ter bola longa. Isso. E que os jogadores que não obedeceram. Resolveram acharam que deveriam sair de outra forma. Porque ele fala muito. Isso, né, cara? Ele fala muito isso, que o jogador tem que ter coragem. O jogador tem que ter coragem pra jogar. Não é porque tá apertado que tem que dar o chutão. Então, assim, o jogador tem que fazer essa leitura. E eu acho que faltou a equipe fazer essa leitura da transição rápida, de sair, sabe, entender que tá sendo encaixotado, né? Que ele tá sendo massacrado na parte da marcação e fazer o jogo conforme o jogo determina e pede. O Fluminense não entendeu o jogo. E aí foi tendo mais dificuldade. Você usou esse lance ali, o Cano passou por todo mundo. O Fluminense ajuda a marcar mais do que os outros. Ele corre pra trás muito forte. Você usou uma palavra muito importante
para esse clássico aí, que foi a leitura. O Fluminense não teve a capacidade de fazer a leitura de quase nada nesse jogo. Esse gol do Cebolinha, eu cravo para você que ele já estava desenhado. O Flamengo tentou 2 bolas alçadas na área pelo lado direito, até que a com o Pulgar entrou. Inclusive, a do Pedro foi parecida. O Pedro tá entre o zagueiro e o lateral. Ele cabeceia na mão do Fábio. E aí deu um gol incrível, né? Exatamente. Mas isso aí já estava desenhado pelo lado direito e tudo mais. Mas e o Fluminense não conseguiu fazer essa leitura. E outra coisa também, o Diniz colocar o Renato Augusto e o Ganso contra esse Flamengo, com esse meio de campo, Pulgar, Nico de la Cruz, aí, meu irmão, é pedir pra se ferrar. O Nico de la Cruz é impressionante. Não, mas independente disso, eu vou deixar você falar rapidinho aqui, faltou o Fluminense ter atitude no clássico. O que mais incomoda a gente é que os clássicos, a gente sabe muito bem, clássico não se joga, clássico se ganha. Né? Se você vai jogar mal no clássico, mas se você sair vitorioso, ninguém vai falar de você. Né? Vai todo mundo ficar feliz na segunda-feira. Então o Fluminense não entendeu o clássico, uma imposição física, como fez no 4-1 do ano passado. O Fluminense se impôs fisicamente, aproveitou o mau momento do Flamengo. E o que mais me chamou a atenção foi isso, a falta de atitude do Fluminense. O Fluminense até voltou no segundo tempo um pouco melhor. Até o lance da expulsão. Mas faltou atitude ou foi o Flamengo que não deixou o Flamengo jogar? Não, jogar? faltou atitude. Eu acho que o fato do Flamengo ter deixado de jogar é facilitador para o Flamengo. Mas você vê que os jogadores do Fluminense não dividiam como tem que dividir em clássico, entendeu? Então, assim, eu acho que o Fluminense até no segundo tempo ele voltou um pouco melhor do que ele acabou. Que ele foi inexistente no primeiro tempo. Então, aqueles 15 minutinhos ali, o Fluminense voltou agredindo mais o Flamengo. Falei isso na transmissão. Agredindo mais o Flamengo, tirando o Flamengo, fazendo o Flamengo correr pra trás, como te diz na gira, né? Correr pra trás pra poder jogar porque tava conseguindo ultrapassar as linhas. Mas com o erro do Thiago Santos no passe e depois na expulsão, aí tentou defender o resultado. Aí não tem um jeito. Detalhe, na sexta-feira, a gente fez uma live, eu até chamei o Dedé, só que ele tava lá no futebol dele lá. A gente fala a escalação lá, se não me engano foi até o rapaz lá do Sentimento Tricolor que vazou lá a escalação, e a gente comentava lá na live, eu, o Bruno, lá no B2 na área, que se o Diniz viesse com aquela escalação, pra mim era suicídio. Ele vinha... O Marcelo no banco com o Diogo Barbosa, o Marcelo tá mal fisicamente ainda, só que aí ele colocaria no meio de campo um time com Martinelli, Ganso e Renato Augusto. E eu falei isso na sexta-feira, né, na live, que não daria. Ele poderia vir com o Alexandre, ele poderia vir com o Lima, mas vir com o Lima. Aquela, né, escalação seria um problema. E foi o que aconteceu no jogo. O Ganso e o Renato Augusto foram meros espectadores dentro de campo. Eu acho ainda mais o Renato Augusto do que o Ganso. O Ganso ainda tentou quebrar as linhas em algum momento. O Renato Augusto não conseguiu se achar de fato. O Ganso ainda vai lá atrás já poder tentar sair jogando. Mas o Renato também faz esse movimento de pegar a bola. Ele não consegue. Eu acho que ele fica muito limitado em tocar pro lado. Eu acho que o Renato não se achou nesse formato do Fluminense, que é um formato que não tem agressividade na saída. Né? Ele rompe as linhas, conseguindo romper as linhas, ele incomoda muito, que às vezes ele volta pra construir a jogada. Então, assim, de fato, diferente do Flamengo. Quando o Flamengo consegue ultrapassar as linhas, o Flamengo é agudo, o Flamengo é incisivo. Sim. Tanto no lado direito com o Luiz Araújo, quanto no lado esquerdo com o Cebolinha. Né? E o Cebolinha, nos últimos Fla-Flu, vem performando muito bem, né? Nos últimos jogos. Eu tô falando... Ele faz um golaço contra o Fluminense no jogo. Então ele vem se achando ali. Eu acho que o Flamengo, hoje, isso com a linha... com 16 minutos, já tinha acontecido esse lance todo aí. Essa linha ofensiva do Flamengo hoje, com o Cebolinha, com o Pedro e com o Luiz Araújo, pros adversários é muito, mas muito complicado. Que eu acho que é o meio de campo, Dedé. Também ajuda, né? Porque você também ajuda. De la Cruz, mas eu não sei se Bruno Henrique e Gabigol teria nesse momento não teria essa volúpia na marcação, porque o Flamengo consegue marcar lá na frente da zona de conforto, né? Não, mas mais com a bola até, porque o Bruno Henrique é mais agressivo na marcação do que esses caras. O mérito... sem a bola. Sim. De pressionar lá em cima. Eu acho que ele pode ser, mas ele tá abaixo ainda do Cebolinha e do Luiz Araújo. Mas ele tá com a bola. Eu acho que com a bola ele não tá jogando o que o Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo estão jogando hoje. É que tecnicamente o Cebolinha tá melhor que o Bruno Henrique e o Pedro tá melhor que o Gabi. Então, nessa formatação de jogo, por eles estarem melhor tecnicamente, eles se encaixam melhor. Mas o coração desse time do Flamengo é o meio de campo. Com certeza. O próximo jogo, Flamengo e Fluminense, observa o Nico de la Cruz. Pulgar. É um baita de um jogador. Irmão, o Nico acabou sendo facilitado pela lesão do Gerson, né? Pela saída do Gerson do time, porque ele jogava mais adiantado pela direita. Verdade, e aí ele não se encaixava. De fato, ele não se encaixava. Na verdade... Pouco que eu vi do Flamengo, eu vi isso. Na verdade, o que foi facilitado foi o... Esse lance aí é ótimo, ele vem correndo. Olha isso. Lembrou o Paulinho, lembra? O Paulinho que pulava 2 metros de altura? Volante que jogou no Flamengo. Importante.
E ajuda aí ele também, vai dar ó. um bolão. Pega, ó. Já olha, Diogo passe Barbosa vertical. muito bem ali, ó. É. Diogo Barbosa que consegue chegar e tirar. Cara, E aí ele faz muito bem também, que ele atrai a marcação. Exatamente. E o Marcelo, ó. E ele quebra Nossa, pra cá, toma. deixa o Arrascaeta numa condição... Foi né, onde ele muito cruzou, tranquilo. né? A Arrascaeta dá aquela tacada de sinuca, né? E, Aquela que bota lá o Pedro, ó. e o Nico Dela Cruz também potencializou o jogo do Arrascaeta, o entrosamento. E, cara, é uma cabeça pensando também com o Arrascaeta. Ele não fica, né, com recursos limitados, como, por exemplo, ter Thiago Maia, o Pulgar e ele. O Thiago Maia... Ele tem muita limitação nesse setor de construção, Pulgar, né? exatamente, em relação ao Nico também. e o Pulgar também. O Pulgar é um cara que sai pra ajuda jogar, muito né? na construção, sabe jogar, e você Bem que tem o Flamengo o Dela Cruz. muito Exatamente. A saída do Gerson potencializou o Tite a usar o esquema que ele queria desde o início, quando ele pede o Gustavo Scarpa, quando ele pede o Luiz Henrique, ele queria um ponta direita, é que o Luiz Araújo, ele não tinha tanta atração assim no início, até porque, o Gerson é um jogadoraço, ele tentou encaixar aquele quarteto, mas hoje ele consegue colocar a formatação que ele sente muito à vontade, e o Luiz Araújo é um jogador muito tático. Ele é muito tático, ele jogador recompõe muito rápido, guerreiro. ele recompõe rápido. Exatamente. A gente vê ele literalmente. crescimento do Só que eu Varela volto a te passa muito falar. por isso, pela Sim. ajuda do Luiz Volto a te Araújo. falar, se o Gerson tivesse saído do time, o que ele ia fazer com o De La Cruz? Ele ia abrir o De La Cruz na posição praticamente do Luiz Araújo. E é onde ele começou os jogos e não estava rendendo bem. A saída do Gerson do time, Sim, que é com uma certeza. lesão... A gente fica triste pelo ocorrido. Ele tá melhor já, questão graças a do Deus. rim e tal, ele Sim, operou, né? sim. Ele tava no Maracanã, inclusive. Então assim, a gente torce pra que ele se Ele recupere demora aí logo. pelo menos uns 2 meses pra voltar. Mas a lesão dele fez o que o Nico fosse pra posição que ele se sente mais Sim. confortável em jogar. Exatamente. E ajudou o Flamengo. Exatamente. Não, o Flamengo hoje é muito encaixado, e tanto... E é com confiança alta, né? Que acho que é o principal, né? O Flamengo ter contratado o Tite no final do ano passado ajudou muito nesse aspecto. De recuperar a confiança de alguns atletas. E conhecer o elenco também, ver as Também, carências. também. Assim, eu falei ano É passado, que esse é o inclusive básico, né? Mas a questão de confiança passa batido. Cebolinha é outro jogador com Tite. Inclusive, eu tenho isso gravado quando eu participei lá do SBT Esporte lá. Eu falei que o Flamengo pegou o melhor treinador disparado do futebol brasileiro, que é o Tite. Disparado. Os números dele na seleção são absurdos. Mas ele perdeu 2 Copas, perdeu 2 jogos que não podiam perder. De fato, mas os números são absurdos. Os números da seleção são absurdos. Eu acho o Tite um baita de um treinador. Sim. Né? E ele conseguiu dar consistência pro Flamengo. É uma consistência do Tite, né? É o esquema do Tite, né? Só que eu até falei, conversando com alguns rubro-negros, eu falei assim, o Flamengo é um time que você tem que atacar sempre, né? Time de índio, né? Tem que viver atacando. O Tite é um treinador que ele faz de trás pra frente, né? Ele arma o seu time da defesa para o ataque, né? Tanto é que as defesas do Tite sempre foram muito consistentes, né? Ele tá conseguindo esse equilíbrio no Flamengo. O time tá fazendo gols e o time tá bem atrás, né? Criando bastante, né, cara? Então, Sabe o que o Vitor Pereira falou quando ele chegou? É muito fácil fazer esse time atacar, cara. Só que é um inferno fazer ele defender. E aí verdade. o Tite faz o time defender. É um cara grande, né? Exatamente. É um cara que você tem que respeitar, né? O Bruno sabe disso, né? Exatamente, exatamente. E o São Paulo ele não respeitaram em nenhum momento, né? Então... E o que acontece? Só O pode Tite soube chega lidar ali, com ele isso faz também, boa gestão só. de grupo. Ele é o melhor que tem. Ele, o Diniz também faz muita gestão de grupo. Não, tem o Dorival. Dorival tem também. que faz Renato Gaúcho, por Renato exemplo, Gaúcho, é um grande gestor. Só que acontece, o Tite vem com uma bagagem que ele tem. Se ele jogar pro jogador lá, André, tu sabe que isso tem lá, né? Tu tem brasileiro? Eu tenho. Tu tem Libertadores? Eu tenho. Você tem Mundial? Eu tenho. Já foi em alguma Copa? Já foi em alguma Copa do Mundo? Copa do Mundo? Eu tenho 2. Não ganhou. Mas estava lá. Mas não é. E até você também não ganhou, ele vai falar pro cara. Ele vai falar pro cara, você também não ganhou. Eu acho que da Bélgica, lá acho que foi um baile no primeiro tempo. No segundo tempo, o Brasil é muito melhor e tem chance até de empatar. Até o Renato Augusto teve a chance. E o pênalti também, né? Renato Em cima Augusto do tá muito bem Gabriel Jesus. Agora, contra a Croácia agora, é que assim, justiça no futebol é muita coisa pra falar, né? Mas o Brasil não merecia sair pra Croácia. Não merecia. Aí você vê, o Tite é retranqueiro. Quando ele bota, já no final do jogo, mais um volante, que é o Fred, que ele joga com Paquetá de segundo homem. Ele jogava com Paquetá de segundo homem. E botou o Pedro, né? Pra ele armava no 2-3, também os 5. Quem fala isso tá ele vendo botava os 2 zagueiros, 2 laterais por 2002. dentro, né? Com o volante, são 2, 3, 5. Irmão, aí ele bota o Fred vai lá apertar. Tão louco, né? Aí o Casemiro não mata a jogada, que tinha que matar, e aí o Brasil toma o gol. Mas assim, eu vejo o Tite hoje com um trabalho muito bom no Flamengo. Há um recorte pequeno ainda, mas consistente. Eu acho que ele já recupera o Flamengo na final do Campeonato Brasileiro, na final, reta final. Sim, eu falei isso, já é um time mais encorpado. Eu falei isso. E ali ele perde aquele jogo com o Santos, com a expulsão do Gerson. Mas eu acho que o empate contra o Fluminense foi o que não deixou o Flamengo crescer. Depois teve a derrota pro Santos, né? O Fluminense foi antes, não foi? Acho que o Fluminense foi antes. O Flamengo já vinha crescendo. Aí teve o jogo do Grêmio também. Santos e Grêmio foram seguir. O Flamengo ficou sem o Pulgar. O Flamengo tava ganhando do Grêmio, o Pulgar sai.
sai passando mal. No segundo tempo, o Grêmio vira. E contra o Santos, o Thiago Maia joga, o Gerson é expulso. Não foi o Bruno Henrique? Não, o Gerson é expulso no comecinho. Não, o Bruno Henrique é expulso no finalzinho. É verdade, tem razão. O Gerson é expulso no primeiro tempo ainda. Numa bola, o Flamengo com acuamento, toma um gol do Joaquim já aos 43 do segundo tempo. Chute lá de longe. Culpa do Júlio Miguel Neto. Bem claro tá aqui no chat esse perna, isso aí, que o Júlio Miguel Neto criticou aqui no dia, falando Fizemos piadinha, lembra? Piadinha, a torcida do Santos foi lá no Instagram dele xingar ele. A gente falou que a zaga do Santos era Assembleia e Padaria, Messias e Joaquim. E aí, quando chegou a noite, o Joaquim meteu o gol. Joaquim meteu uma gola. Caralho. Pega essa mamona aí. Perturbaram o Júlio e a Quem foi o goleiro? Matheus Cunha? Era o Rossi. E eu não lembro agora. Ah, devia ser o Rossi. Não, acho que o Rossi. Com o Tite é o Rossi. Eu não lembro agora, mas acho que era o Rossi. Olha, ele tá aí. Ele foi o culpado. Ironizou o Joaquim aqui e o Joaquim meteu o gol. Né, de noite, vitória do Santos 1-0. Temos o culpado. E eu acho que é ali que deu uma quebrada assim na sequência do Flamengo. O Flamengo poderia ter brigado por aquele título ali. Poderia. Né? Tanto que o Palmeiras é campeão. Mas já dá. Só que o Tite fala um negócio, André. Eu tava lá na coletiva dele lá. Eu vou sempre lá fazer perguntas pra ele. Eu passei pela minha voada, não quis nem parar pra ver o Diniz falando. E eu ia no Diniz, não deu tempo. E aí, não queria nem olhar pra cara dele. O Tite falou uma coisa uma vez na coletiva, agora esse ano na coletiva aí, que ele fala de fazer esse Flamengo consistente, equilibrado. E ele fala até ele não fala nem o Flamengo. Ele fala o Flamengo, mas depois ele fala ele ou vice-versa. Mas ele fala dele. Que ano passado foram 12 jogos, o recorte dele, 7 vitórias, 4 empates, 7 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. 4 derrotas. Perdeu pro Santos, Grêmio, São Paulo. Ou foram 3 e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro no Maracanã. Empatou com o Fluminense e 7 vitórias. E ele fala, eu não posso em 12 perder 4. O Flamengo não pode, mas ele fala eu não posso com a minha comissão. E é verdade isso, o tamanho que ele tem hoje, que ele é grande, ele acha que não pode o Flamengo, o time que ele tá dirigindo, de 12 jogos perder 4. É muita coisa. Ele falou 4 é muita coisa. Ele faz 4, não pode. E hoje você vê que é um Flamengo que não toma gol. Mas aí qual é o maior detalhe disso aí? E bem fisicamente também. Por isso também, que eu falei isso, a minha pergunta foi essa na coletiva agora, que o time fisicamente evoluiu demais. O Fábio Marecijan, evoluiu demais. Foi campeão com a Abel no Fluminense 2012. O Arrascaeta dando carrinho no ar. O Arrascaeta que vive que vive com problema no público. Irmão, então assim, ele fala de ter esse equilíbrio, de ter um time consistente. E hoje, André, por que o Fluminense tem uma missão muito difícil? Porque não é que o Flamengo não toma gol porque o Rossi tá pegando pra caramba. Não, a bola não chega no Rossi. É porque a bola não chega. No Rossi. O Rossi é o mero espectador. Mas você viu uma chance no segundo tempo, foi a que o Arias chutou por cima, que é uma tomada de decisão errada, que se ele dá pro Cano, o Cano tá no meio da área. Ele mergulha, né? O Rossi mergulha depois e tal. Só pra sujar o uniforme, que os caras não querem lavar o uniforme dele mais não, entendeu? Eu entendo, Rossi. Chegar em casa com o uniforme limpinho é foda. Pra fora, ele vai dar um rolamento. Chegar em casa, fui jogar bola com o uniforme limpo. E assim, não tem como. É difícil. E você pega o Fluminense, só toca o campeão da Libertadores. E aí, gostou desse corte? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos de Papo Podcast. Tamo junto.